Os lustres lançavam uma luz prismática pelo salão de baile do Hotel Westwood, onde a elite de Seattle se misturava em seus trajes de grife. Malu Santos, de 28 anos, ajeitou seu simples vestido de coquetel preto, a única roupa formal que possuía, e lutou contra a vontade de fugir. Como intérprete de linguagem de sinais para o gala de caridade do Hospital Infantil de Seattle, ela não pertencia àquele grupo de clientes ricos, mas precisava desesperadamente daquele trabalho freelancer. Lembre-se, apenas se misture e esteja disponível, se necessário, a coordenadora de sua agência a havia instruído. Até agora ninguém havia precisado de seus serviços, fazendo com que Malu se sentisse cada vez mais invisível enquanto circulava pela multidão. Foi então que ela a viu. No canto mais distante do salão de baile, parcialmente escondida atrás de uma coluna de mármore, estava uma adolescente em um vestido azul meia-noite. Enquanto todos ao seu redor riam e conversavam animadamente, ela permanecia em silêncio, com os olhos atentos e inteligentes. Apesar de seu vestido de grife e dos brincos de diamante nas orelhas, algo em sua postura, a leve tensão em seus ombros, a maneira cuidadosa como ela observava os lábios se movendo, foi imediatamente reconhecível para Malu. A garota era surda e ninguém estava falando com ela. A atenção de Malu se desviou quando uma onda de excitação surgiu na multidão. João Pinto, bilionário da tecnologia e convidado de honra da noite, havia chegado. Sua empresa, a Pinto Inovações, havia doado milhões para a nova ala pediátrica do hospital infantil. Câmeras piscaram quando ele entrou, um homem alto com cabelo grisalho e uma presença imponente. As pessoas gravitavam em sua direção como mariposas em direção a uma chama, ansiosas para compartilhar seu brilho. SR. Pinto por aqui, chamavam fotógrafos e repórteres enquanto doadores ricos se acotovelavam para apertar sua mão. Malu olhou de volta para a garota de azul, notando como ela observava seu pai. Pois quem mais o famoso João Pinto poderia ser para ela? Com uma mistura de orgulho e resignação. Nenhuma vez Pinto olhou na direção de sua filha e nenhuma vez alguém se aproximou dela. Respirando fundo, Malu atravessou o salão. Ao se aproximar, os olhos da garota se arregalaram levemente de surpresa por ter sido abordada diretamente. Olá, Malu sinalizou, suas mãos formando a saudação com facilidade praticada. Eu sou Malu. Qual é o seu nome? O rosto da garota se transformou. A máscara cuidadosa de indiferença educada caiu, substituída por um sorriso de uma alegria tão genuína que fez o coração de Malu doer. Há quanto tempo ninguém se comunicava com esta garota em sua própria língua? Eu sou Olivia, ela sinalizou de volta, seus movimentos rápidos e elegantes. Você sabe Libras? Você também é surda? Não, Malu respondeu, seus dedos dançando através dos sinais. Eu sou uma intérprete. Às vezes eu trabalho no hospital infantil. Aquele para o qual meu pai doou. Olivia assentiu, um lampejo de algo complicado passando por seu rosto. Eu devo ficar aqui e parecer bonita para as fotos mais tarde. A amargura em sua expressão disse tudo a Malu. Olivia estava acostumada a ser um adereço, não uma participante. Bem, até lá, Malu sinalizou. Você gostaria de alguma companhia que realmente fale com você? A risada de Olivia foi silenciosa, mas expressiva. Meu Deus, sim. Eu estive assistindo os lábios das pessoas a noite toda até meus olhos doerem. Você sabe quantas pessoas aqui me perguntaram se eu podia ler os lábios delas e depois exageraram tudo como se eu tivesse 5 anos? Malu sorriu, sabendo exatamente o que ela queria dizer. Ou elas gritam porque aparentemente ser surdo também significa que você é estúpido. Exatamente. Olivia sinalizou, seus movimentos se tornando animados. Ou o meu favorito, quando elas descobrem que eu sou surda, elas imediatamente começam a falar com quem está comigo, como se eu de repente tivesse me tornado invisível. Enquanto conversavam, Malu notou como os ombros de Olivia relaxaram, como seus olhos se iluminaram. A garota era inteligente, terrivelmente engraçada e faminta por uma conversa real. Eu estou no último ano, Olivia explicou quando Malu perguntou sobre a escola. Eu estudo na Academia Westridge. É uma escola comum, mas eles têm um programa para surdos. Você tem muitos amigos lá. Malu perguntou. As mãos de Olivia hesitaram. Não muito. As crianças que ouvem pensam que sou snob porque sou filha de Pinto, e as crianças surdas pensam que sou privilegiada e não entendo suas lutas. Isso soa solitário, Malu respondeu honestamente. É o que é, Olivia sinalizou com um encolher de ombros que não escondeu totalmente sua dor. Pelo menos eu tenho minha arte, eu pinto. Na verdade, eu sou muito boa nisso. Eu adoraria ver seu trabalho algum dia, Malu disse a ela.
Do outro lado do salão, João Pinto estava trabalhando a multidão com charme praticado, aparentemente inconsciente da existência de sua filha. Malu não pôde deixar de notar como os olhos de Olivia ocasionalmente se desviavam para ele, uma mistura de anseio e ressentimento em seu olhar. Seu pai parece muito ocupado esta noite, Malu comentou com cuidado. O sorriso de Olivia se tornou amargo. Ele está sempre ocupado. A Pinto Inovações não se dirige sozinha, você sabe. Sua sinalização assumiu uma qualidade zombeteira, repetindo claramente palavras que ela tinha visto muitas vezes. Ele construiu um verdadeiro império desde que minha mãe morreu. Eu tenho muito orgulho dele. A natureza ensaiada da declaração foi de partir o coração. Quando sua mãe faleceu. E Malu perguntou gentilmente. Quando eu tinha 7 anos, foi quando tudo mudou. As mãos de Olivia desaceleraram. Antes disso, nossa casa era cheia de música, o que é irônico, eu sei. Minha mãe era uma pianista de concerto. Ela se certificou de que eu experimentasse a música à minha maneira, através de vibrações, através da forma como seu rosto parecia quando ela tocava. Depois que ela morreu, a música parou, papai se enterrou no trabalho e eu me tornei o problema a ser resolvido. O problema, a filha surda, os especialistas, as cirurgias, as terapias, ele queria me consertar. Os sinais de Olivia se tornaram afiados, angulares. Ele nunca aprendeu a sinalizar, nenhuma palavra. Temos intérpretes em casa, rostos rotativos que mal conheço. Ele fala com eles, não comigo. Em sua própria casa, ele fala com estranhos sobre mim enquanto eu estou sentada bem ali. Malu sentiu uma onda de raiva em relação a João Pinto. Como alguém tão bem-sucedido, tão rico, poderia falhar tão fundamentalmente em se comunicar com sua própria filha? Sinto muito, ela sinalizou simplesmente. Olivia encolheu os ombros novamente. Como eu disse, é o que é. Ela olhou por cima do ombro de Malu e sua expressão mudou. Falando no diabo. Malu se virou para ver João Pinto se aproximando, acompanhado por um fotógrafo e o que parecia ser sua assistente, uma mulher de aparência perspicaz em seus 40 anos com um tablet na mão. Olivia, Pinto disse, seus lábios fáceis de ler enquanto ele falava alto e deliberadamente. Nós precisamos de você para as fotos. Ele não olhou para Malu, não reconheceu sua presença de forma alguma. A assistente sorriu firmemente e gesticulou para que Olivia se aproximasse. O rosto de Olivia se suavizou na mesma máscara educada que ela havia usado antes. Antes de seguir seu pai, ela rapidamente sinalizou para Malu. Está vendo o que eu quero dizer? Ele nem sequer se pergunta quem você é ou por que você está falando comigo. Enquanto Olivia se afastava para ficar ao lado de seu pai para os fotógrafos, Malu sentiu uma estranha sensação de determinação se enraizar. Em seu trabalho no hospital, ela havia visto inúmeras crianças isoladas por sua surdez, mas nunca alguém tão completamente sozinho enquanto cercado por tanto privilégio. A noite continuou e Malu assistiu enquanto Olivia ficava obedientemente para as fotos, acenava com a cabeça nos momentos apropriados e mantinha seu sorriso perfeito e praticado. Nenhuma vez Pinto ou qualquer outra pessoa tentou incluí-la na conversa que a cercava. Quando a parte formal da noite terminou, Malu viu Olivia se afastar da multidão em direção a uma porta lateral que parecia levar a um terraço ajardinado. Tomando uma decisão de frações de segundo, Malu a seguiu. Do lado de fora, a noite de Seattle era fria e clara, o terraço ajardinado iluminado por iluminação sutil da paisagem. Olivia estava no balaústre de pedra, olhando para as luzes da cidade abaixo. Fugindo, Malu sinalizou enquanto se aproximava. Olivia se virou e o alívio em seu rosto era palpável. Apenas respirando, às vezes eu preciso me afastar de todos aqueles lábios em movimento. Antes que Malu pudesse responder, a porta do terraço se abriu novamente. João Pinto saiu, sua expressão mudando de preocupação para confusão quando ele viu que sua filha não estava sozinha. Olivia, é hora de ir, ele disse, olhando diretamente para sua filha, mas sem fazer nenhum esforço para sinalizar. Malu viu o rosto de Olivia cair, viu a parede se erguer entre pai e filha. E naquele momento ela tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Sr. Pinto, ela disse em voz alta enquanto simultaneamente sinalizava para o benefício de Olivia. Meu nome é Malu Santos, eu sou uma intérprete e eu estive conversando com sua filha. Ela é extraordinária. Pinto piscou, claramente surpreso com essa abordagem direta de alguém que ele provavelmente via como pessoal de serviço. Eu a agradeço. Você trabalha para o evento? Sim, Malu respondeu, ainda sinalizando suas palavras. Mas agora, eu sou apenas alguém que acha que você deveria saber o que está perdendo por não ser capaz de se comunicar com Olivia diretamente. A expressão do bilionário endureceu.
Mas Malu viu algo mais lá também. Um lampejo de vergonha rapidamente mascarado. Os olhos de Olivia estavam arregalados, suas mãos congeladas no ar. A mandíbula de João Pinto se apertou. Senhorita Santos, Malu forneceu, continuando a sinalizar cada palavra. Senhorita Santos, ele repetiu. Eu aprecio sua preocupação, mas meu relacionamento com minha filha é um assunto privado. Malu sentiu sua postura profissional escorregar. Com todo o devido respeito, Sr. Pinto, a comunicação não deve ser privada. Ela deve ser acessível. As mãos de Olivia se moveram rapidamente. Malu, está tudo bem. Você não precisa. Não, não está tudo bem, Malu sinalizou de volta antes de se dirigir a Pinto novamente. Sua filha estava sozinha a noite toda enquanto todos celebravam sua generosidade. Você vê a ironia nisso? Um lampejo de dor genuína cruzou o rosto de Pinto antes que sua máscara de negócios voltasse ao lugar. Você se excedeu, senhorita Santos. Olivia, estamos indo embora. Ele se virou e voltou para o salão de baile, claramente esperando que sua filha o seguisse. Olivia hesitou, seus olhos presos nos de Malu. Sinto muito, Olivia sinalizou rapidamente. Ele fica na defensiva sobre isso. Tem sido assim desde o acidente. Acidente? Malu perguntou, mas Olivia já estava se afastando. Me encontre na academia Westridge, Olivia sinalizou antes de desaparecer pela porta. Malu ficou sozinha no terraço, o coração batendo forte. Ela arriscou sua reputação profissional ao confrontar um cliente poderoso. Pior, ela poderia ter tornado as coisas mais difíceis para Olivia. Na manhã seguinte, Malu acordou com um recado de voz de sua coordenadora de agência. Malu, me ligue de volta imediatamente. Houve uma reclamação sobre sua conduta no gala de ontem à noite. Seu estômago revirou. Era exatamente o que ela temia. Com o aluguel de seu apartamento já atrasado em 2 semanas e os empréstimos estudantis se acumulando, ela não podia se dar ao luxo de perder clientes. Ela tinha deixado uma posição estável nas escolas públicas de Seattle 6 meses atrás, quando cortes de orçamento eliminaram seu cargo e o trabalho freelance tinha se mostrado muito menos confiável do que ela esperava. Ela retornou a ligação com os dedos tremendo, preparada para o pior. Eu posso explicar, Malu começou quando sua coordenadora atendeu. Você certamente vai explicar, veio a resposta ríspida. O escritório de João Pinto ligou esta manhã. Eles a solicitaram especificamente para um compromisso particular na casa dele esta tarde. Malu quase deixou o telefone cair. Eles o quê? Eu não tenho ideia do que aconteceu ontem à noite, mas de alguma forma você chamou a atenção de um dos homens mais influentes de Seattle. Isso pode ser enorme para a agência. Malu, não estrague tudo. 3 horas depois, Malu se viu dirigindo pelos imponentes portões da propriedade Pinto em Medina, com vista para o lago Washington. A mansão modernista de vidro e pedra refletia o céu cinzento de Seattle, austera e bela contra o pano de fundo de jardins perfeitamente cuidados. Uma governanta a encontrou na porta. O Sr. Pinto está esperando em seu escritório. Por aqui, por favor. Malu seguiu por corredores adornados com arte de qualidade de museu. Ela notou uma pintura abstrata impressionante com pinceladas ousadas de cobalto e ouro que parecia fora de lugar entre as peças mais tradicionais. O trabalho da Olivia, a governanta comentou, notando o interesse de Malu. Ela é bastante talentosa. Antes que Malu pudesse responder, elas chegaram ao escritório de Pinto, uma sala espaçosa com janelas do chão ao teto com vista para o lago. João Pinto se levantou quando elas entraram, dispensando a governanta com um aceno de cabeça. Senhorita Santos, obrigado por vir. Seu tom era friamente profissional. Por favor, sente-se. Malu pegou a cadeira oferecida, preparando-se para uma repreensão formal ou até mesmo um pedido para assinar um NDA sobre a condição de sua filha. Eu lhe devo um pedido de desculpas, Pinto disse em vez disso, surpreendendo-a completamente. Perdão, suas palavras ontem à noite, ele fez uma pausa claramente desconfortável. Elas foram inapropriadas naquele ambiente, mas não imprecisas. Foi-me trazido à atenção que eu falhei com minha filha de maneiras significativas. A vulnerabilidade em sua admissão pegou Malu de surpresa. Senhor, peço desculpas por falar tão sem rodeios. Não era o meu lugar. Talvez fosse exatamente o seu lugar, Pinto respondeu, movendo-se para se sentar atrás de sua mesa. Você é a profissional, afinal. É por isso que a chamei aqui hoje. Ele colocou as mãos planas na superfície da mesa, um empresário organizando seus pensamentos. Olivia perdeu a audição no mesmo acidente de carro que tirou a vida de sua mãe. Ela tinha 7 anos. Os médicos disseram que era dano nervoso, permanente e irreversível.
Eu passei os primeiros 2 anos após o acidente consultando especialistas em todo o mundo, buscando todas as opções de tratamento, tentando consertá-la, Malu disse suavemente, lembrando das palavras de Olivia. Pinto fez uma careta. Sim, eu não podia aceitar que minha filha nunca mais ouviria. Quando finalmente aceitei, um padrão já havia sido estabelecido. Intérpretes especialistas, tutores, pessoas que eu pagava para se comunicarem com ela para que eu não tivesse que enfrentar minha própria inadequação. Ele pegou uma fotografia emoldurada em sua mesa, virando-a para que Malu pudesse ver. Um pinto mais jovem estava com uma mulher bonita e uma criança pequena e radiante, Olivia, antes do acidente. Catarina, minha esposa, começou a ensinar linguagem de sinais para Olivia quando ela era um bebê. Sinalização para bebês, eles chamavam. Catarina acreditava na comunicação em todas as suas formas. Ela era uma pianista de concerto, mas sempre dizia que a música era apenas uma língua entre muitas. Olivia mencionou que sua mãe era pianista, Malu disse. Pinto olhou para cima bruscamente. Ela falou sobre Catarina, brevemente. Ela disse que sua casa já foi cheia de música. Ele colocou a fotografia no chão com cuidado, como se ela pudesse se estilhaçar. Depois do acidente, eu não podia mais suportar ouvi-la. Vendi o piano de Catarina, parei de tocar os discos que ela amava. Pensei que estava protegendo Olivia de lembranças dolorosas, mas talvez eu estivesse apenas me protegendo. Malu assistiu enquanto emoções passavam por seu rosto. Luto, arrependimento, um desejo de fazer as coisas direito. Apesar de sua raiva inicial em relação a ele, ela sentiu sua perspectiva mudar. Sr. Pinto, porque exatamente estou aqui hoje. Ele se endireitou, o modo de empresário reativando. Eu quero contratá-la, senhorita Santos, não através de sua agência, mas diretamente. Um contrato pessoal para interpretar para Olivia. Não, ele disse firmemente. Para me ensinar a sinalizar, eu deveria ter aprendido anos atrás. Eu quero me comunicar com minha filha diretamente, sem intermediários. Malu se sentou, genuinamente surpresa. Isso é louvável, Sr. Pinto, mas aprender Libras leva tempo e prática consistente. Não é algo que você pode realizar em poucas sessões. Eu sei. Estou preparado para me comprometer com aulas regulares ao longo do próximo ano, no mínimo, 2 vezes por semana, mais se minha agenda permitir. Ele nomeou um valor para sua compensação que fez os olhos de Malu se arregalarem. Esse arranjo a interessaria? Isso resolveria seus problemas financeiros da noite para o dia, mas dinheiro não era sua principal preocupação. Antes de eu responder, posso perguntar por que agora? O que mudou? A expressão de Pinto se suavizou quase imperceptivelmente. Ontem à noite, eu assisti o rosto da minha filha quando você falou com ela em sinais. Eu percebi que não a vejo com uma aparência tão viva há anos. Então, esta manhã, ela deixou isso na minha mesa. Ele entregou a Malu um pedaço de papel dobrado. Dentro estava uma nota manuscrita. Papai, eu sei que você está com raiva sobre o que aconteceu com a intérprete ontem à noite, mas por 10 minutos alguém me viu, não a filha surda de Pinto. Se você realmente quer honrar a memória da mamãe com suas doações para o hospital, lembre-se do que ela sempre disse. A verdadeira cura começa com ser ouvido. Eu não sou ouvida há muito tempo, Olivia. Malu cuidadosamente dobrou a nota, sua garganta apertada de emoção. Eu passei anos jogando dinheiro na surdez da minha filha, Pinto disse calmamente, construindo alas de educação para surdos, financiando pesquisas, doando para organizações, tudo enquanto falhava em fazer o único investimento que realmente importava. Não é tarde demais, Malu disse. Olivia ainda é jovem. Ela vai para a faculdade no ano que vem. Harvard já aceitou com decisão antecipada. O orgulho piscou em seu rosto. Eu tenho uma janela limitada para reparar o que eu quebrei. Malu considerou sua resposta com cuidado. Sr. Pinto, eu ficaria feliz em lhe ensinar Libras, mas preciso ser clara sobre algo. Isso não será uma solução rápida. Aprender a sinalizar é uma coisa. Reconstruir seu relacionamento com Olivia é outra. Eu entendo. Ele se levantou de sua mesa. Estou preparado para fazer o que for preciso. Agora há mais alguém que gostaria de falar com você. Como se fosse um sinal, a porta do escritório se abriu e Olivia entrou. Vendo Malu, ela abriu um sorriso genuíno. Você veio, ela sinalizou. Seu pai me convidou, Malu respondeu em sinais. Os olhos de Olivia se moveram entre Malu e seu pai, confusão evidente. Por quê? Pinto limpou a garganta desajeitadamente. Eu vou deixar a senhorita Santos explicar. Eu tenho uma teleconferência em 5 minutos. Ele parou na porta, olhando de volta para sua filha. Olivia, nós conversaremos mais tarde. Depois que ele saiu, as mãos de Olivia se moveram rapidamente. O que está acontecendo?
Eu estou em apuros pelo que aconteceu ontem à noite. Você está? Nenhuma de nós está em apuros, Malu a tranquilizou. Seu pai me contratou para ensiná-lo Libras. As mãos de Olivia congelaram no meio do sinal, sua expressão de completa descrença. Meu pai aprendendo a sinalizar, você está brincando. Eu não estou, ele parece muito determinado. Olivia afundou na cadeira que seu pai havia desocupado, seu rosto uma mistura complexa de esperança e ceticismo. Ele não vai continuar com isso, ele nunca continua com nada que envolva minha surdez. Talvez desta vez seja diferente, Malu sugeriu gentilmente. Por que seria? Os sinais de Olivia foram afiados, revelando anos de decepção. Porque desta vez ele não está tentando consertar você. Ele está tentando consertar a si mesmo. 3 semanas depois, Malu estava sentada em frente a João Pinto em seu escritório em casa, observando lutar para soletrar com os dedos. INC o AS ter é circunflexo S. Seus dedos formaram cada letra laboriosamente. Bom, Malu sinalizou e falou simultaneamente. Seu método de ensino padrão. Mas lembre-se, há um sinal específico para encontro que seria mais rápido do que soletrar. Pinto franziu a testa em concentração enquanto tentava o sinal, sua frustração evidente quando seus dedos não cooperavam. Isso é impossível, ele murmurou, deixando cair as mãos. Estou velho demais para aprender uma nova língua. Você aprendeu mandarim para negócios, Malu lembrou, tendo aprendido sobre suas realizações linguísticas durante as sessões. Isso foi diferente. Eu era mais jovem e era... Ele se calou consciente da implicação. Mais importante, Malu forneceu, mantendo seu tom neutro. Pinto teve a graça de parecer envergonhado. Eu ia dizer mais fácil, mas você está certa em me repreender. Ao longo dessas semanas, Malu havia descoberto que, sob sua aparência imponente, João Pinto era um homem complexo, brilhante nos negócios, mas emocionalmente atrofiado pelo luto, capaz de uma tremenda concentração, mas cego para o que estava bem na sua frente. Vamos tentar uma abordagem diferente, Malu sugeriu. Em vez de vocabulário de negócios, vamos praticar algo que você realmente queira dizer a Olivia. Pinto pareceu desconfortável. Como o quê? Que tal eu tenho orgulho de você? Isso é algo que toda criança precisa ouvir. Algo piscou em seu rosto. Ela acha que eu não tenho orgulho dela? Malu escolheu suas palavras com cuidado. SR. Pinto, quando foi a última vez que você disse isso a ela diretamente? Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente. Deixe-me mostrar, ela disse, demonstrando o sinal. Eu tenho orgulho de você. Pinto assistiu atentamente, então imitou seus movimentos com uma graça surpreendente. Apesar de suas reclamações, ele estava progredindo mais rápido do que a maioria dos alunos adultos. Perfeito, Malu encorajou. Agora tente eu te amo. O simples sinal de mão, mindinho, indicador e polegar estendidos pareceu sobrecarregá-lo. Após tentar, ele se levantou abruptamente e andou até a janela. SR, Pinto, eu não digo essas palavras a Olivia desde que Catarina morreu, ele admitiu de costas para Malu, não em voz alta e certamente não em sinais. Por que não? Ele se virou, sua compostura escorregando. Porque toda vez que olho para ela eu vejo Catarina, eu vejo o que perdemos, o que eu falhei em proteger. A compreensão amanheceu em Malu. O acidente, você estava dirigindo. Pinto assentiu uma vez bruscamente. Gelo negro, um caminhão se moveu em forma de L à nossa frente. Eu desviei para evitá-lo, mas atingimos o guarda-corpo em vez disso. Sua voz se tornou clínica, distante. Catarina morreu instantaneamente. Olivia estava no banco de trás. O impacto causou trauma em seus nervos auditivos. Quando ela acordou no hospital, ela não podia ouvir nada. Isso não foi culpa sua, Malu disse gentilmente. Diga isso para minha filha de 7 anos que acordou em um mundo silencioso sem a mãe dela. A amargura beirou suas palavras. Por meses depois, ela gritava à noite, sons crus horríveis. Ela não podia se ouvir, eu não podia confortá-la. A única coisa que a acalmava era desenhar. Ela desenhava por horas essas imagens caóticas escuras que sua terapeuta dizia que expressavam seu trauma. E agora ela é uma artista, Malu observou. Uma talentosa, Pinto concordou, uma pitada de orgulho se abrindo. Ela foi aceita no programa de artes visuais de Harvard. Catarina teria sido... Sua voz falhou. Catarina teria tido tanto orgulho. A lição continuou, mas a mente de Malu continuou a voltar para o que Pinto havia revelado. O acidente explicava muito sobre o relacionamento quebrado deles, sua culpa, sua retirada emocional, suas tentativas desesperadas de consertar a surdez de Olivia enquanto evitava a ferida mais profunda entre eles. Mais tarde naquela tarde, Malu se encontrou com Olivia em uma cafeteria perto da Academia Westridge.
Esses encontros se tornaram regulares, inicialmente focados em discutir o progresso de Pinto com Libras, mas evoluindo para uma amizade genuína. Então, Olivia sinalizou depois que se sentaram com suas bebidas. Como meu pai está? Ainda péssimo. Na verdade, ele está melhorando, Malu respondeu sinceramente. Ele é mais dedicado do que você pensa. Olivia revirou os olhos. Ele aborda tudo como uma aquisição de negócios. Estude, domine e passe para o próximo desafio. Isso é tão ruim se isso significa que ele está aprendendo a se comunicar com você? Eu vou acreditar quando eu ver, Olivia sinalizou. Mas Malu notou a esperança escondida atrás de seu ceticismo. Ele me contou sobre o acidente hoje, Malu revelou com cuidado. As mãos de Olivia pararam. Ele nunca fala sobre isso. Eu acho que ele carrega muita culpa. Ele deveria, Olivia sinalizou, seu movimento subitamente afiado. Não pelo acidente, que não foi culpa dele, mas pelo que veio depois. Por desaparecer quando eu mais precisei dele. O que você quer dizer? Olivia suspirou, seus dedos dançando por uma série complexa de sinais que revelavam mais emoção do que seu rosto cuidadosamente controlado. Depois que a mamãe morreu, o papai me enviou para escolas internas especializadas para surdos. Ele visitava em fins de semana de pais designados, sempre com um intérprete. Nós nos tornamos estranhos um para o outro. Quando eu finalmente voltei para casa para ficar, aos 15 anos, foi como morar com um conhecido educado, não meu pai. Malu sentiu seu coração doer pelos dois Pintos, um pai e filha separados não apenas pela surdez, mas pelo luto compartilhado que eles não podiam expressar um para o outro. Você nunca me contou por que deixou seu emprego na escola? Olivia sinalizou, claramente querendo mudar de assunto. Malu hesitou antes de responder honestamente. Os cortes de orçamento foram a razão oficial, mas a verdade é que eu estava me envolvendo demais pessoalmente com os alunos surdos. Minha supervisora disse que eu precisava de melhores limites profissionais. A expressão de Olivia era curiosa. O que isso significa? Significa que eu fazia coisas como levar crianças surdas para casa quando seus pais as esqueciam, ou defender muito agressivamente por recursos que a escola alegava que não podiam pagar. Malu encolheu os ombros. Talvez eles estivessem certos. Eu nunca fui boa em distância emocional. É por isso que você confrontou meu pai no gala. E provavelmente, Malu admitiu, não foi muito profissional. Foi exatamente o que eu precisava, Olivia rebateu. Mesmo que nada mude com meu pai, você me viu, isso importa. A conversa delas mudou para o portfólio de arte de Olivia e sua próxima exposição sênior. Enquanto conversavam, Malu não pôde deixar de notar como Olivia se iluminava ao discutir seu trabalho. A mesma intensidade apaixonada que ela havia vislumbrado em Pinto quando ele falava sobre sua empresa. Você deveria vir à minha exposição na próxima sexta-feira, Olivia sinalizou. É na galeria da escola. Eu adoraria, Malu respondeu. Seu pai estará lá, a expressão de Olivia se obscureceu. Ele foi convidado, ele sempre faz uma aparição em eventos escolares. Doações para fazer, mãos para apertar, você sabe como é. Mas ele não vê sua arte de verdade, Malu adivinhou. Ele vê isso como um hobby, não uma vocação, Olivia sinalizou. Ele acha que a escola de negócios de Harvard seria mais prática do que o programa de artes visuais. Você já lhe disse o quão importante a arte é para você? Como? Nós mal nos comunicamos sobre a que horas o jantar é servido. Você poderia mostrar a ele, Malu sugeriu. Sua arte fala muito, Olivia. Talvez ela possa preencher a lacuna que as palavras não conseguiram. Na sexta-feira seguinte, Malu chegou à galeria da Academia Westridge 30 minutos antes do início da exposição. O espaço já estava agitado com a atividade enquanto os alunos faziam os ajustes finais em suas exposições. Olivia a viu imediatamente e a chamou para uma coleção impressionante de telas que dominavam a parede central da galeria. A respiração de Malu ficou presa enquanto ela observava a série. Composições abstratas que, de alguma forma, transmitiam emoções profundas através de cores e movimento. Olivia, estas são incríveis, ela sinalizou sinceramente. A peça central era particularmente impressionante, uma grande tela dividida em duas seções. O lado esquerdo retratava uma escuridão caótica cortada com vermelho e preto, enquanto o lado direito mostrava uma emergência gradual de azuis e dourados, uma sensação de ordem evoluindo do caos. O cartão de título dizia simplesmente, depois do silêncio. É sobre o acidente, Olivia sinalizou, observando a reação de Malu com cuidado. O momento em que tudo mudou. Malu notou algo que ela não tinha visto inicialmente, embutido na seção caótica. Havia palavras mal discerníveis pintadas em vários scripts, enquanto o lado ordenado continha o que parecia ser mãos formando linguagem de sinais.
As palavras são coisas que eu me lembro de ter ouvido antes de perder minha audição, Olivia explicou. A voz da minha mãe, música, risadas, os sinais da nova língua que eu tive que aprender. Antes que Malu pudesse responder, um murmúrio passou pela galeria. João Pinto havia chegado, impecavelmente vestido em um terno sob medida, sua presença comandando a atenção imediata. O diretor da escola se apressou em cumprimentá-lo, conduzindo no que parecia ser um tour pré-determinado de trabalhos de alunos selecionados. O rosto de Olivia caiu ligeiramente. Está vendo, sempre o benfeitor, nunca o pai. Mas enquanto o diretor tentava guiar Pinto para uma sessão diferente, algo inesperado aconteceu. Pinto parou, disse algo que fez o diretor parecer surpreso e então caminhou diretamente para a exposição de Olivia. Seu pai está vindo para cá, Malu sinalizou rapidamente. Olivia se endireitou, sua expressão guardada enquanto Pinto se aproximava. Ela não viu o que Malu viu. A maneira como os olhos de Pinto se arregalaram enquanto ele realmente olhava para sua obra de arte. O lampejo de reconhecimento quando ele leu o título depois do silêncio. O que aconteceu em seguida chocou ambos. Em plena vista da multidão, João Pinto levantou as mãos e lentamente, deliberadamente sinalizou: "Estas são lindas, então, eu tenho orgulho de você." O choque de Olivia foi visível, suas mãos congeladas ao seu lado. Por um momento, Malu temeu que ela não fosse responder. Então, com os dedos tremendo, Olivia sinalizou de volta: "Obrigada." Foi uma troca pequena, dolorosamente básica em comparação com os pensamentos complexos que ambos claramente queriam expressar. Mas naquele momento, enquanto pai e filha se olhavam com emoção desprotegida, talvez pela primeira vez em uma década, Malu entendeu que algo fundamental havia mudado. O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que este momento de conexão seria despedaçado antes que a noite terminasse, por uma revelação que forçaria ambos os Pintos a confrontarem a verdadeira razão para seus anos de distanciamento. A exposição continuou com Olivia sendo relutantemente puxada por seu professor de arte para falar com outros participantes. João Pinto permaneceu em frente às suas pinturas, estudando cada uma com uma intensidade que surpreendeu Malu. "Você não me disse que ela era tão talentosa", ele disse quando Malu se aproximou. "Eu disse na verdade", Malu respondeu. "Você apenas não estava pronto para ouvir." Ele reconheceu isso com um leve aceno de cabeça. Estas não são apenas boas para uma estudante do ensino médio. Elas são extraordinárias para qualquer padrão, ele gesticulou para depois do silêncio. Esta especialmente. É crua, honesta. Ela tem tentado lhe dizer coisas através de sua arte por anos, Malu disse gentilmente. Tem sido a voz dela quando ela sentiu que você não podia ouvi-la. Os olhos de Pinto permaneceram fixos na pintura. "Eu fui um tolo, não fui?" Antes que Malu pudesse responder, as luzes da galeria escureceram ligeiramente, sinalizando o início formal da exposição. O diretor da escola subiu ao palco, dando as boas-vindas a todos e agradecendo aos convidados especiais da noite, particularmente ao Sr. Pinto, cujas generosas contribuições para o programa de artes da escola tornaram eventos como este possíveis. "E agora", o diretor continuou, "é com grande prazer que anuncio o agraciado deste ano com a Bolsa de Estudos comemorativa Catarina Pinto para Excelência em Artes Visuais." Malu viu Olivia congelar do outro lado do salão. Isso era claramente inesperado. Esta bolsa, estabelecida há 5 anos pelo Sr. João Pinto em homenagem à sua falecida esposa, oferece um ano inteiro de estudos avançados no Instituto de Belas Artes de Paris após a formatura. A multidão murmurou em apreciação. Tal oportunidade era extraordinária e cara. A agraciada deste ano demonstrou talento notável, profundidade emocional e habilidade técnica além de sua idade. "Senhoras e senhores, tenho orgulho de anunciar que a bolsa de estudos vai para a senhorita Olivia Pinto." Aplausos irromperam. Olivia ficou imóvel, sua expressão uma mistura complexa de choque, confusão e algo que parecia quase raiva. Todos os olhos se voltaram para ela, esperando que ela se aproximasse do pódio. Em vez disso, ela se virou e saiu rapidamente da galeria. O diretor da escola hesitou, olhando incerto para Pinto. Após um momento constrangedor, Pinto se adiantou. "Obrigado por sua paciência", ele se dirigiu à multidão suavemente. "Minha filha está compreensivelmente sobrecarregada, se me dão licença." Ele seguiu o caminho de Olivia para fora da galeria, deixando sussurros confusos em seu rastro. Malu hesitou apenas um momento antes de ir atrás deles dois. Ela os encontrou em uma sala de aula vazia no corredor. As mãos de Olivia estavam voando em sinais rápidos e furiosos que Malu sabia que Pinto não poderia seguir em seu nível de principiante. "Como você pôde?"
Olivia estava sinalizando, usando o nome da mamãe assim sem nem mesmo me dizer, tomando decisões sobre meu futuro sem me perguntar. Pinto olhou impotente para Malu quando ela entrou. Eu não consigo entendê-la quando ela sinaliza tão rápido. Malu deu um passo à frente. Ela está chateada por você ter criado uma bolsa de estudos em nome da mãe dela sem discutir isso com ela e por você estar tomando decisões sobre o futuro dela sem a participação dela. A expressão de Pinto endureceu. Eu pensei que ela ficaria satisfeita. Esta é uma oportunidade de prestígio. Eu não quero ir para Paris, Olivia sinalizou com veemência, com Malu traduzindo em voz alta. Eu fui aceita em Harvard. Eu planejei isso por anos e você simplesmente decide sem me perguntar que eu devo passar um ano em Paris em vez disso. Harvard ainda estará lá depois. Esse não é o ponto. Os sinais de Olivia eram tão enérgicos que pareciam cortar o ar. Você fez isso a minha vida inteira. Decidiu o que é melhor para mim sem nunca perguntar o que eu quero. Eu sou seu pai, é meu trabalho. O que? Me controlar, me mandar embora quando é conveniente. Primeiro todas aquelas escolas internas e agora Paris. Pinto se encolheu como se tivesse sido atingido. Essas escolas eram para lhe dar a melhor educação possível para sua situação. Minha situação, os olhos de Olivia brilharam. Você quer dizer a minha surdez ou o fato de que você não podia suportar olhar para mim depois que a mamãe morreu? A acusação crua pairou no ar entre eles. Isso não é verdade, Pinto disse, sua voz oca. Não é. As mãos de Olivia tremeram enquanto ela sinalizava. Você me mandou embora por 9 anos, pai, 9 anos. Você visitava nos fins de semana de paz com seus intérpretes e seus sorrisos forçados. E então você desaparecia de novo. Você sabe como isso me fez sentir? Ter 7 anos de repente surda, minha mãe morta, e então abandonada pelo meu pai também. Malu traduziu fielmente, seu coração doendo por ambos. Eu estava tentando protegê-la, Pinto disse, sua compostura se partindo. Eu pensei que aquelas escolas especializadas lhe dariam o que eu não podia. O que você não podia me dar, Olivia exigiu através da tradução de Malu. Compreensão, o controle de Pinto finalmente se quebrou. Eu não conseguia entender o que você estava passando, Olivia. Eu não podia ajudá-la. Toda vez que você tentava me dizer algo e eu não conseguia entender. Toda vez que você chorava e eu não podia confortá-la. Era como perdê-la de novo. Suas palavras pairaram no silêncio, cruas com uma década de emoção reprimida. Então, em vez de aprender a falar comigo, Olivia sinalizou mais lentamente agora. Você me mandou embora e jogou dinheiro no problema. Pinto não respondeu imediatamente. Quando fez, sua voz estava baixa. Eu sei como parece, mas Olivia, eu não a mandei embora porque eu não a queria. Eu a mandei embora porque eu estava aterrorizado de falhar com você ainda mais mantendo você comigo. Pior do que abandono. Eu estava quebrado depois que sua mãe morreu, Pinto admitiu, afogando-me em culpa mal funcionando. Eu me convenci de que você estaria melhor com profissionais que entendiam a surdez, que poderiam lhe dar uma comunidade que eu não podia. Eu precisava do meu pai, Olivia sinalizou, lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Não de comunidade, não de especialistas, apenas de você. Pinto se moveu em direção a ela, então parou, incerteza em cada linha de seu corpo. Eu não sabia como ser o que você precisava. Você não tentou, Olivia sinalizou, mas sua raiva estava diminuindo, substituída por um velho luto. Você está certa, Pinto admitiu. Eu peguei o caminho mais covarde. E então, quando você finalmente voltou para casa, éramos estranhos um para o outro. Eu não sabia como preencher essa lacuna. Olivia estudou o rosto de seu pai. É por isso que você está aprendendo a sinalizar agora, para preencher a lacuna? Sim, ele respondeu simplesmente. Um longo silêncio se estendeu entre eles, preenchido com uma década de mal-entendidos e conexões perdidas. Finalmente, Olivia sinalizou. A bolsa de estudos. Você realmente a criou para a mamãe? Pinto assentiu. Ela sempre acreditou que a arte podia curar feridas que nada mais podia tocar. Ela teria tido tanto orgulho do seu talento, Olivia. Mas por que Paris? Porque agora... Pinto olhou para o chão depois de volta para sua filha. Porque eu vi sua carta de aceitação em Harvard, porque eu percebi que você estaria partindo em breve e eu já perdi tanto. Porque ele hesitou, então continuou com honestidade dolorosa. Porque parte de mim pensou que se você estivesse em Paris em vez de Cambridge, eu teria mais um ano para aprender a falar com você antes que você se fosse. A admissão pairou no ar, impressionante em sua vulnerabilidade. A expressão de Olivia se suavizou ligeiramente.
Papai, eu não estava planejando desaparecer da sua vida depois do ensino médio. Não estava, ele perguntou calmamente. Eu não a teria culpado. Malu observou enquanto a compreensão passava entre pai e filha, talvez a primeira compreensão real que eles tinham compartilhado em anos. Eu não quero ir para Paris, Olivia sinalizou novamente, mas gentilmente agora. Harvard tem sido meu sonho. Pinto assentiu lentamente. Então Harvard será. A bolsa de estudos pode ir para outro aluno. Mas Olivia continuou, talvez possamos ir para Paris juntos algum dia. A mamãe sempre quis me levar lá. Os olhos de Pinto se arregalaram de surpresa, então se encheram de uma emoção que ele não conseguia conter. Eu gostaria muito disso. Hesitante, ele levantou as mãos e sinalizou lenta mas corretamente. Sinto muito por ter falhado com você. Eu te amo, Olivia. Lágrimas escorreram pelo rosto de Olivia enquanto ela assistia às mãos de seu pai formarem as palavras que ela esperou por tanto tempo para ver. Ela deu um passo à frente e o envolveu em um abraço feroz. Pinto a segurou firmemente, seus próprios olhos fechados contra as lágrimas. Por cima do ombro de Olivia, ele sussurrou obrigado para Malu. Malu saiu silenciosamente da sala, dando a pai e filha a privacidade que eles mereciam. Enquanto ela caminhava de volta para a galeria, ela sentiu um profundo senso de satisfação, sabendo que ela havia desempenhado um pequeno papel na cura de uma ferida que havia se infeccionado por tempo demais. 6 meses depois, Malu estava sentada na plateia na cerimônia de formatura da Academia Westridge. Como oradora, Olivia fez seu discurso em linguagem de sinais com um intérprete profissional dublando suas palavras para a plateia que ouvia. De seu assento, Malu podia ver João Pinto na primeira fila, observando sua filha com orgulho não disfarçado. O discurso de Olivia foi eloquente e comovente, abordando temas de comunicação, conexão e a coragem de preencher divisões. Mas foram suas palavras finais que trouxeram lágrimas aos olhos de Malu. Em um mundo que muitas vezes valoriza apenas o que pode ser ouvido, Olivia sinalizou. Eu aprendi que as conversas mais importantes acontecem em silêncio, no espaço entre as palavras, na arte, em gestos de amor que transcendem a linguagem. Minha jornada do silêncio para a expressão não teria sido possível sem 2 pessoas. Minha mãe, que me ensinou que a música existe mesmo para aqueles que não podem ouvi-la, e meu pai, que aprendeu que o amor nem sempre precisa de som para ser entendido. Após a cerimônia, em meio à multidão de famílias comemorando, Malu se encontrou cara a cara com os 2 Pintos. Nós temos algo para lhe mostrar, Olivia sinalizou animadamente. Ela acenou para seu pai, que pegou seu telefone e abriu uma galeria de fotos. As imagens mostravam um estúdio espaçoso preenchido com luz natural, materiais de arte e vários cavaletes. Nós convertemos a sala de sol da ala leste no estúdio de Olivia, Pinto explicou. Ela o usará quando estiver em casa vinda de Harvard. É lindo, Malu disse sinceramente. E não é só isso, Olivia sinalizou. Diga a ela, pai. Pinto sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto geralmente sério. Eu estabeleci uma fundação em nome de Catarina. A Fundação Pinto para a Educação de Surdos e as Artes. Nós estaremos financiando programas de arteterapia, educação em linguagem de sinais e bolsas de estudos para alunos surdos. E, Olivia acrescentou orgulhosamente, toda a equipe da Fundação será obrigada a aprender Libras sem exceções. Isso é maravilhoso, Malu disse. Vocês 2 devem estar muito orgulhosos. Nós estamos, Pinto respondeu, suas mãos formando o sinal simultaneamente com suas palavras, ainda básico, mas muito mais fluido do que antes. E nós gostaríamos que você fizesse parte disso, Malu, como nossa diretora de programa, se você estiver interessada. Malu olhou para eles em choque. Diretora de programa, eu. Quem melhor? Olivia sinalizou. Você é quem nos ensinou que a comunicação não é apenas sobre palavras. É sobre realmente ver um ao outro. Malu olhou entre eles, a jovem artista brilhante e resiliente, e o poderoso empresário que finalmente tinha aprendido a linguagem mais importante de todas e soube sua resposta imediatamente. Eu ficaria honrada, ela disse, sinalizando e falando as palavras que começariam o próximo capítulo para todos eles.